Olá, sejam todos bem-vindos ao novo episódio do Memórias e Impactos do PPG-FT UDESC, o podcast que traz histórias inspiradoras dos egressos do programa de pós-graduação em fisioterapia do Centro de Ciências da Saúde e do Esporte da UDESC. Aqui compartilhamos trajetórias, vivências, descobertas e impactos que mostram como o mestrado em fisioterapia da UDESC transforma carreiras e vidas. Este projeto conta com o apoio da FAPESC, Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina, por meio do edital de chamada pública 48/2022, que apoia a infraestrutura para grupos de pesquisa da UDESC, e também do CEFID, Centro de Ciências da Saúde e do Esporte da UDESC. Agradecemos a todos pelo suporte. Hoje, recebemos o egresso Marcelo Dias, fisioterapeuta concursado da UDESC, atuando na Clínica Escola de Fisioterapia. Sua área de atuação concentra-se no atendimento clínico à comunidade, na supervisão das práticas acadêmicas e em projetos de extensão universitária, integrando ensino, serviço e impacto social. Marcelo, é um prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado por aceitar o convite para compartilhar sua trajetória e excelências. Eu que agradeço o convite, me sinto muito lisonjeado de estar aqui conversando com vocês. Muito bem, muito obrigado. Então, Marcelo, bem descontraído, né? Eu gostaria que você nos contasse um pouco sobre sua experiência no programa de pós-graduação em fisioterapia. Né? Você atuou antes de iniciar o mestrado, atuou aonde você concluiu sua graduação e quando você concluiu o PPG-FT? Qual foi sua época do curso? Certo. A minha experiência foi uma experiência bastante rica e, ao mesmo tempo, foi uma experiência super inusitada, porque eu acabei fazendo esse segundo mestrado durante a pandemia, né? Ah, Outro questionamento ali que você fez, eu sou fisioterapeuta já há bastante tempo, sou um fisioterapeuta com quase 30 anos já de profissão. Durante os 18 primeiros anos, eu atuei como professor de curso de graduação na Univale, em Itajaí. Logo depois de ter feito já um primeiro mestrado na UFSC, que na época o que tinha mais próximo da fisioterapia realmente era o mestrado em neurociências na UFSC, né? Eu sou da primeira turma aqui da UDESC, sou egresso da primeira turma. E depois de atuar nesse tempo em universidade particular, durante um tempo também, além da universidade, eu trabalhei na Fundação Catarinense de Educação Especial, que eu trabalho até hoje, né? Nesse momento eu sou um duplo funcionário público, atuo tanto na Fundação Catarinense quanto aqui na UDESC, né? Desde sempre, desde a faculdade já, e logo que eu saí, a minha área sempre foi a área da pediatria, né? E quando que você concluiu o Eu curso aqui, concluí em 2022 o mestrado? o mestrado, Muito isso. bem. Então, você foi orientado por quem? Pela professora Daiane Montemeso e coorientado pela professora Silvana da UFRN. Muito bem. O que mais marcou a sua jornada durante o mestrado? Tem algum fato importante? O que que você... Eu já falou da pandemia, que já seria um marco, né? Um diferencial, acho que a gente vai levar para a vida quem passou por isso, Sim, né? Mas tem mais alguma coisa que você gostaria de destacar? eu penso que realmente uma das coisas que mais acabou atravessando esse mestrado, ou doutorado, seja lá o que o pessoal estava fazendo naquele momento, foi realmente a pandemia. E quando eu pensei em fazer um novo mestrado, porque eu já tinha o mestrado em 2000, que eu fiz em 2002, né? Então, 20 anos depois, eu resolvi fazer outro mestrado e não imaginava que fosse acontecer no meio de uma pandemia. Então, o primeiro mestrado foi de uma maneira em que, para a gente ter acesso aos artigos, aos periódicos, a gente tinha que pedir por comute, que era o que tinha naquela época. Eu pensei, vou fazer um mestrado super tecnológico, mas eu não pensei que fosse tão tecnológico ao ponto de ter todas as aulas e todo o trabalho acontecendo por meio de mídias eletrônicas, né? E isso eu acho que é uma experiência também de quase todo mundo naquela época. Nós não pudemos fazer trabalho de campo. Então nós tivemos que pensar em outras possibilidades, que era o que era possível no momento, né? Acho que como a maior parte das pessoas que pensaram em fazer qualquer trabalho de mestrado, doutorado acadêmico naquela época, gostaria de coletar dados com pessoas, né, ou pelo menos saída de campo, e a gente teve que acabar desenvolvendo ou revisão sistemática, ou algum trabalho metodológico, como foi o meu caso, né?
das opções presentes, algo que eu gostaria muito de desenvolver na época era fazer uma adaptação transcultural, e por acaso caiu na minha mão quando eu estava fazendo o planejamento, o projeto do primeiro projeto que eu apresentei para o programa, que acabou não sendo colocado em prática em virtude da pandemia, e nós acabamos fazendo a adaptação transcultural daquele instrumento, que foi uma experiência muito legal, né? Qual foi o instrumento? Ele chama, em inglês, é o Neonatal Medical Index, que é um índice, na verdade, de morbidade neonatal, né? Quando a gente pensa na prática mesmo, de maneira geral, os recém-nascidos ou eles são avaliados pelo peso ou eles são avaliados pela idade gestacional. Só que isso diz muito pouco sobre a vida do recém-nascido, né? Então, esse instrumento, a vantagem que ele tem, por exemplo, principalmente para recém-nascidos que têm grandes morbidades e que precisam passar para a UTI, é que ele permite uma classificação desse recém-nascido não só pela idade gestacional ou pelo peso, mas considerando essas morbidades que acabaram fazendo parte da vida dele pelo fato de ele ter nascido muito prematuro, de ele ter um peso muito baixo e por ele ter ficado em UTI neonatal, né? Certo. E o nosso interesse, eu digo nosso porque não era só meu, era das orientadoras também, era de fazer um trabalho que pudesse ser abrangente para o Brasil todo, né? E a gente pensar no Brasil, o Brasil é um país continental e que as realidades não são muito divergentes, se conversam muito pouco, né? Então a tentativa realmente foi de fazer tanto a parte do comitê de especialistas, quanto dos profissionais que depois avaliaram quanto à clareza e quanto à adequação do instrumento no Brasil todo, pegando que tivesse uma representação, uma representatividade nacional, e nós conseguimos isso, né? Então, eu penso que naquelas condições foi possível fazer da melhor maneira possível. Muito bem. Duas curiosidades aqui em relação ao que você falou. Uhum. A primeira delas, eu gostaria de saber se o artigo já foi publicado. Sim, o artigo já foi publicado, eu acho que em menos de um ano de eu ter terminado a pós-graduação, mestrado, ele já estava publicado. Então, se um aluno que estiver escutando, assistindo o programa, ele quiser buscar Marcelo Dias, ele vai encontrar o teu Eu até instrumento. trouxe ele aqui para... muito. É difícil para mostrar, mas ele foi publicado numa revista brasileira. Isso foi proposital, porque o que nós gostaríamos realmente é que isso aqui pudesse atingir a população do Brasil. E às vezes a gente publica num periódico que não é nacional, uma adaptação transcultural para o Brasil, e isso acaba não tendo o alcance Certo, muito que a bem. gente gostaria. E você falou uma curiosidade que eu acho que tem muitas pessoas que são mais jovens escutando o programa, que é Komoot. O que é o Komoot? Isso aí, o pessoal hoje em dia não conhece mais nem o que é o pendrive, a gente testemunhou há pouco, né? É verdade. Então, falar em Komoot a maioria, eu acho que 90% não sabe o que é. O que é Komoot, Marcelo? Então, da primeira vez que eu fiz o mestrado, que foi entre 2000 e 2002, nós tínhamos já acesso à internet naquela época, embora não era uma internet que todo mundo tinha. Em casa, às vezes, se eu não me engano, nessa época, não me lembro se ainda era internet discado, que as pessoas nem imaginam também o que é. Ela era ligada ao telefone, né? Naquela época as pessoas tinham telefone fixo, que é uma coisa que também não se tem mais. Mas na universidade eu não me lembro se era ligado ao telefone, parece que não era uma coisa tão rudimentar assim. E nós até tínhamos acesso ao periódico, e daí online, claro, tu via que um determinado artigo que você precisava muito tinha ali naquela revista, mas a gente não tinha acesso ao periódico. Então o que você fazia? Ia até a biblioteca, e na biblioteca você preenchia uma fichinha com os dados a respeito daquele artigo que você queria. E os bibliotecários, no caso, faziam uma busca das bibliotecas onde aquele artigo tivesse disponível, que fosse assinante daquele periódico, que na época era assim. A gente pagava uma taxa e dali, às vezes, a 15, 20, um mês, a gente recebia o bendito artigo. Por correio. Na verdade, a gente retirava na biblioteca, e era uma coisa assim que, nossa, nós ficávamos esperando... emocionados a chegar aquilo ali, que é uma emoção que hoje em dia não se tem mais. Qualquer artigo, em qualquer lugar do mundo, praticamente qualquer época, você consegue
ter acesso online na mesma hora. Instantâneo. Era mais difícil fazer, pelo menos pesquisar, que a gente dependia de tecnologia, era muito rudimentar, né? Então era mais difícil fazer ciência naquela época. Certo. Marcelo, então, você já fez o segundo mestrado, né? Eu gostaria de saber assim, se tem alguma questão que marcou, influenciou, né? Como que esse segundo mestrado influenciou a sua carreira profissional? Bem, o primeiro mestrado foi na área de neurociências e era pesquisa básica na época, né? Não tinha uma aplicação direta na realidade, enquanto esse segundo mestrado, ele, além de ser na minha área, a dissertação, a pesquisa que eu desenvolvia lá também está vinculada à minha área de trabalho, né? No caso, a neuropediatria, mais especificamente a neonatologia. E uma coisa que foi bastante interessante, eu acredito que esse concurso da UDESC, que estava bastante concorrido, acho que eram 142 candidatos para uma vaga, eu penso que o mestrado tenha me preparado para isso, porque durante muito tempo eu fiquei sem estudar. É claro que a gente estuda no dia a dia para as coisas que estão relacionadas à nossa área de atuação, mas eu acredito que isso tenha ajudado bastante. E outra coisa, esse mestrado me apresentou o projeto de extensão, que é o Estimulação à Criança em Foco, do qual atualmente, além de eu atuar como supervisor, né, dos alunos, ali no atendimento dos bebês, eu também estou coordenando uma das ações do programa, né, que é a ação de intervenção. Então, acho que isso tem pautado grandemente a minha vida, né, nesse momento. Muito bem, é uma coisa que a gente leva, né? Com certeza. E dentro, então, dessa linha de pesquisa, né, da Neonato, o que você pretende estudar a partir de então? Você pretende, por exemplo, fazer o doutorado? Eu pretendo fazer o doutorado, estou me preparando de certa maneira para isso, né? E acho que alguma coisa mais imediata relacionada a isso, por exemplo. Agora, em novembro, eu vou fazer o avançado do General Movements, né? Eu já fiz o ano passado o curso básico, e tudo isso tem uma relação bem direta tanto com a neonatologia, né? Porque na maioria das vezes a gente avalia neonatos ali, e uma parte do meu doutorado vai estar relacionada com isso, né? Eu já tenho o projeto mais ou menos bem estruturado, e ele tem toda a relação com aquilo que eu estudei no mestrado. Inclusive, o instrumento que eu fiz adaptação transcultural vai ser um dos instrumentos que a gente vai utilizar, inclusive, para identificar qual a população mais vulnerável que vai ser atendida e tal. E nesse período, qual que seria o teu maior desafio que você encontrou na parte acadêmica, né? Você ficou um tempo fora da academia de estudante, foi professor, né? Mas, por exemplo, na coleta de dados, o que foi difícil de realizar? Olha, sinceramente, eu não me lembro de algo que tenha sido difícil. Eu não sei se eu tive muita sorte, porque as partes mais complexas para uma adaptação transcultural geralmente é você conseguir montar um grupo de especialistas, né, especialistas que realmente consigam identificar naquele instrumento aquilo que precisa ser melhorado, mas eu não tive problemas com isso. E posteriormente também para a gente conseguir um N que fosse adequado para fazer a validação com relação à clareza, também não foi algo difícil. Talvez pelo fato de que nem a minha orientadora e nem a minha coorientadora tivessem ainda feito uma adaptação transcultural. A professora Daiane, eu acho que tinha participado como coorientadora de um projeto de adaptação transcultural de um outro mestrado, mas ninguém tinha conduzido especificamente. Então, eu penso que eu tive que correr mais atrás realmente de como o processo acontecia, e acabei desenvolvendo uma forma de fazer isso. Mas eu acho que foi eu acho que isso acontece com praticamente todo mundo, por mais que o teu orientador, o teu co-orientador te deem um norte, você acaba desenvolvendo uma forma de trabalhar e uma boa parte você descobre sozinho, né? É importante lembrar para todo mundo que o orientador orienta, né? Ele não conduz. Então é exatamente isso, né? Marcelo, se você pudesse voltar no tempo, né? O que você faria diferente no teu mestrado?
Bem, gente, se eu pudesse voltar no tempo, provavelmente eu não faria durante a pandemia, para poder já fazer um trabalho realmente, uma coleta de dados em campo, alguma coisa assim. Mas eu não sei se realmente eu mudaria alguma coisa. Eu gostei muito do meu mestrado. Você também nos contou que você teve sorte de logo em seguida publicar o artigo. Foi na primeira tentativa? Não, porque, na verdade, nós gostaríamos que fosse publicado em uma revista, mas eles negaram porque é uma revista de cunho muito mais médico, pelo menos foi, Ar- de certa maneira, a Argumentação. justificativa que foi dada, que estava fora do escopo, e antes mesmo disso já tinha nos sido dito, olha, provavelmente vocês não vão conseguir publicar nessa revista. Muito bem. Eu queria um recado final agora, né? Lembrando, né? Você já mencionou na sua fala que você passou num concurso e é fisioterapeuta hoje da nossa clínica escola, Sim, convive lá isso. diariamente com os alunos e professores. Eu faço trabalho na clínica também, supervisiono no estágio, e é muito, muito, muito importante isso. Você se passou na frente, né? Ficou em primeiro lugar entre 142 colegas. Isso é um diferencial muito grande, né? E isso é uma questão que precisa ser valorizada. Mostra o quanto se dedicar é importante e depois vem frutos. Então, eu queria que você desse um recado para os estudantes de graduação, né, de fisioterapia, e principalmente para os fisioterapeutas que estão no mestrado da UDESC. Certo. Eu penso que o primeiro eu gostaria de passar realmente para os alunos, né, os acadêmicos que ainda estão na graduação, que aproveitem grandemente as oportunidades de projeto de extensão para construírem um fazer profissional, acompanhando estimulação, que é um projeto de programa de extensão do qual eu faço parte, pelo qual eu sou apaixonado. Eu vejo, pelo tempo que eu já estou lá desde o mestrado até agora, eu pude acompanhar alguns alunos, né, alguns bolsistas, estagiários do programa, e eu percebo como é diferente do dia que o aluno chega até o momento que ele sai. E eu vejo que alguns daqueles alunos, eu penso assim, este está realmente pronto para lidar com essa população com excelência, né? Pelo menos no assunto que o projeto de extensão está voltado. E no caso dos que têm interesse mais voltado ao mestrado, a uma vida acadêmica, a importância dos projetos de iniciação científica. Embora eu penso que todos eles, independente de quem vai seguir acadêmico ou quem vai se embrenhar realmente para assistência, o mais importante, o que eu acredito ser mais importante são os projetos de extensão, os programas de extensão, porque além de eles melhorarem seja lá a manualidade, a forma como você vai atender o teu cliente, o teu paciente, eles te dão uma visão de realidade, né? E principalmente para os alunos, para os graduandos que estão em universidades públicas, eu penso que nós temos que devolver para a sociedade, para a comunidade de maneira geral, aquilo que nós recebemos, e nós temos que conhecer, né, o contexto no qual nós estamos inseridos. Então, eu penso que participar dos projetos de extensão, além de ser uma oportunidade, eu penso que seja uma obrigação. Muito bem. Nós temos muito para conversar ainda, né? Eu acho que essa fala do Marcelo agora é muito importante, porque ele chama a atenção da importância da prática fisioterapêutica que os projetos de extensão e de pesquisa também Sim. proporcionam, né? E hoje a gente está numa realidade no Brasil que foi feito um decreto estabelecendo que a fisioterapia tem só 70%, ela pode ser oferecida 70% híbrida, né? E só Uau! 30% presencial. Então, essa tua fala reforça o que é meu pensamento de que tem que ser presencial 100%, com 100%, ou certeza. pelo menos muito próximo disso, né? E agora a gente tem uma decisão contrária. Eu só queria saber uma opinião tua final, aqui bem rápida, Claro. se você acha que o aluno tem que ficar num projeto de extensão só, ou ele tem que conhecer todos, né? A UDESC oferece diversos projetos. E uma preocupação que eu tenho é que às vezes o aluno ele está na graduação e fica num projeto único, né? E daqui a pouco ele se especializa dentro da graduação, e sendo que a gente tem que formar generalistas. Qual é a tua opinião sobre esse assunto? Bem, eu penso que a graduação em si, ela vai dar as ferramentas para você ser um generalista. E os alunos acabam optando por um ou outro projeto de extensão,
voltados àquilo que eles gostam, que lhes interessa. Acredito que realmente seja enriquecedor, principalmente quando você tem projetos numa mesma área, né? Eu que convivo ali com os bolsistas e os estagiários, que na maioria das vezes são alunos de curso de fisioterapia, eu percebo que desde cedo não, mas da metade pelo menos da faculdade em diante, eles já têm uma inclinação para determinada área. E uma coisa que me chamou bastante atenção atualmente, tem uma das meninas que está acompanhando como voluntária, ela não está como bolsista, o programa do qual eu faço parte, que é o Estimulação, ela já veio de um outro programa, né? Que é um programa mais voltado para fisioterapia respiratória em crianças, para complementar aquilo que ela aprendeu, né, mais voltado à fisioterapia respiratória. Então, eu penso que vale circular nas áreas que são correlatas, né? Mas também pode ser uma grande experiência para quem realmente tem ou não tem uma área bem definida, participar de vários para ver o que mais lhe diz respeito. E uma outra coisa, quando a gente se forma, dificilmente, principalmente hoje em dia que tem tantos fisioterapeutas, você consegue escolher e dizer, eu vou realmente atuar desde o início nessa área. Eu acredito que quando eu me formei era um pouco mais fácil, mas na maioria das vezes você programou uma coisa e aquilo que vai estar te esperando ali no outro dia para fazer como fisioterapeuta, porque você é recém-formado, é diferente. Muito bem, né? Então, conhecer o todo e depois Com você certeza. vai direcionar a sua formação. Muito obrigado. Então, antes de encerrar, né, chegou a hora do nosso Minuto Memória, quadro em que resgatamos fatos curiosos ou marcantes da história do programa de pós-graduação em fisioterapia da UDESC. Hoje, então, lembramos do processo de criação do curso de mestrado. Apesar de parecer que ele sempre existiu, sua história começou em 2006, na gestão do diretor-geral do Cefit, então, na época, o professor Dr. Alexandre Andrade. O professor Dr. Alexandre Andrade instituiu a portaria 147 de 2006, que instituiu a comissão para elaboração do APCN, Projeto de Curso Novo, do mestrado em fisioterapia. Essa comissão foi então presidida pelo professor Hélio Hesler, com os membros Andréia Fontoura Mota, Alexandre Andrade, Estela Mares Micaelski, que foi citada anteriormente pelo nosso convidado, eu, Darlan Laurício Matti, Débora de Camargo Izumi, o professor Walter Celso de Lima, Noé Gomes Borges, o professor Gilmar Moraes Santos, a professora Lilian Guerdi Quiteu Riz, o professor Fernando Luiz Cardoso e a professora Suzana Cristina Domenech. Embora aprovado internamente pela UDESC, esse projeto inicial de 2006 ele não foi aprovado pela CAPES na primeira submissão, devido ao reduzido número de doutores em fisioterapia que estavam no projeto do curso. Ele somente foi finalmente aprovado, né, em dezembro de 2010, numa nova tentativa, né, numa nova submissão de APCN. Esse projeto, a partir de 2010, né, nesse esforço coletivo, resultou, então, no programa que hoje possui mais de 15 anos de história. Marcelo, muito obrigado, então, por compartilhar sua história, né? Tenho certeza que todos vão gostar e muitos vão se inspirar nessa sua história aí, que, como fisioterapeuta e professor, né? Gerando novos e futuros pesquisadores e profissionais. Eu que agradeço a oportunidade. Se você gostou desse episódio, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com quem também pode se inspirar com essa história. Se estiver ouvindo nas plataformas de áudio, siga o nosso podcast. Avalie com 5 estrelas e deixe nos comentários o que você mais gostou nesse episódio.